O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelica dicta, deleantro nostra delicta. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, nós estamos celebrando hoje a festa de um mártir do começo da igreja, que era diácono, São Lourenço, diácono e mártir. Eu particularmente tenho uma devoção por este santo, acho a história dele uma história bastante bonita, bastante inspiradora, e a igreja o celebra com bastante alegria, colocando na categoria de festa. Por isso nós rezamos o hino de louvor e celebramos com as leituras próprias, com as vestes vermelhas próprias daqueles que derramaram o sangue por causa de Jesus. São Lourenço era diácono, e ele era o diácono do Papa. Ele era aquele quem ajudava o Papa na sua liturgia e, sobretudo, no ministério da caridade. São Lourenço era responsável pela caridade na cidade de Roma. Ele que dava assistência aos pobres, ele que dava assistência aos menos favorecidos e levava então o alimento, levava aquilo que a igreja arrecadava, fazia com que chegasse até os mais pobres e mais necessitados. Lourenço tinha um ministério muito bonito. E na perseguição contra os cristãos, quando prenderam o Papa e o levaram para o martírio, São Lourenço foi seguindo o Papa, e é bonito que ele vai seguindo o Papa e dizendo: onde vais, querido Pai? Como vai oferecer o sacrifício sem o teu diácono? O Papa, que ofereceu o sacrifício da Eucaristia por tantos anos, estava indo oferecer o sacrifício da própria vida para honrar a Deus, e o diácono, com o desejo de seguir o Papa e também oferecer a sua vida em testemunho de Jesus. E ele dizia: então, onde vais, querido Pai? Se nunca foste oferecer o sacrifício sem o teu diácono, agora onde vais? E aí os guardas iam prendê-lo também, mas o Papa disse para o diácono Lourenço: cuide dos pobres, cuide dos pobres, cuide dos bens da igreja. E aí os guardas ouviram aquilo e, imaginando que a igreja tivesse grandes riquezas, prenderam Lourenço e disseram a ele: você tem uma semana para apresentar o tesouro da igreja. Vejam bem, deu a ele uma semana para apresentar o tesouro da igreja, os bens da igreja, pensando que a igreja tivesse ouro, tivesse coisas preciosas. Você tem uma semana para apresentar o tesouro da igreja. Lourenço foi, uma semana depois se apresentou na praça diante de todos, e aí foi interrogado: onde está o tesouro da igreja? Lourenço apontou para a praça, que estava cheia de pobres, mendigos, e disse: esse é o tesouro da igreja. Este é o tesouro da igreja. Esse foi o testemunho de São Lourenço. E por isso foi condenado à morte. E São Lourenço foi condenado a uma morte dolorosíssima e muito cruel. Ele foi queimado vivo. Foi colocado numa grelha de ferro, e colocado sobre brasas ardentes. E São Lourenço, nessa entrega tão bonita a Deus, dizem os historiadores, que enquanto a carne de Lourenço ia queimando,
e caindo na brasa tinha perfume de incenso. Perfume de incenso. E Lourenço, nesse momento de tremenda dor, de tremenda agonia, ele ainda encontrou até mesmo um momento para usar de bom humor e disse aos que estavam queimando o vivo: pode virar do outro lado que esse lado já está assado. E assim entregou sua vida por causa do reino dos céus, entregou a vida por causa de Jesus. São Lourenço é o padroeiro, patrono dos diáconos. Inclusive hoje à noite nós teremos aqui na nossa catedral uma missa com o nosso bispo Dom Pedro, que celebrará com os candidatos ao diaconato permanente aqui na nossa diocese. É uma realidade muito bonita, homens casados que se decidem a se tornarem diáconos para se colocar a serviço dos pobres, da mesa da Eucaristia e da Palavra de Deus. É o tríplice serviço do diácono, né? A Palavra de Deus, por isso o diácono quem proclama o Evangelho na Santa Missa, mesmo que seja outro, um padre ou até mesmo o Papa celebrando, é o diácono quem proclama o Evangelho. É também função do diácono preparar o altar para a Santa Missa, o serviço do altar, e é também serviço do diácono a caridade para com os mais necessitados. Aqui na nossa diocese, graças a Deus, nós temos uma quantidade significativa de diáconos permanentes trabalhando a serviço da nossa igreja. Mas o martírio de São Lourenço convida a cada um de nós a também olharmos para a nossa vida e percebermos se nós estamos dispostos a viver esta realidade de dar a vida por Jesus para não negá-lo. Um teólogo, que eu não me lembro agora o nome, mas ele dizia: nesses tempos modernos, todas as vezes que um cristão é confrontado com a tentação, ele só pode sair de dois modos. Ou ele sai um apóstata que nega Cristo, ou ele sai um mártir que dá a vida por Jesus. Essa é a realidade cristã. Quando nós nos deparamos com o mundo, ou nós somos apóstatas, negamos a Jesus para agradar o mundo, ou nós somos mártires dispostos a dar a vida pelo Senhor. Que nós façamos essa opção que São Lourenço fez e tantos outros homens e mulheres, milhares e milhares de homens e mulheres que preferiram o céu, preferiram o reino de Deus, preferiram a eternidade do que agradar aos homens deste mundo, negando a nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê essa fé ardente e bonita que São Lourenço teve ao dar a vida por Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.